Ouça agora o programa Fonte de Esperança, uma meditação diária sobre os problemas decorrentes do dia a dia. Áudio número 58 da série que tem como tema Tudo muda, pecado continua sendo pecado. No programa de hoje, destacaremos o pecado da orgia. Orgia é uma festa desregrada em que se come e bebe em excesso e onde há promiscuidade sexual, bacanal, devassidão, licenciosidade, desregramento, desordem, anarquia. Epístola de Paulo escrita aos Gálatas, capítulo 5, versos 19 ao 21, mostra-nos uma lista de 16 obras da carne. No final desta lista são mencionadas as bebedeiras, orgias e as coisas semelhantes a estas, acerca das quais o apóstolo Paulo declarou, abre aspas, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, fecha aspas. Exortando a igreja, o apóstolo Pedro aconselha-nos que, abre aspas, de agora em diante vivam o resto da sua vida aqui na terra de acordo com a vontade de Deus e não se deixem dominar pelas paixões humanas. No passado, vocês já gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos gostam de fazer. Naquele tempo, vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, na embriaguez e na nojenta adoração de ídolos. Fecha aspas. 1 de Pedro 4, versos 2 e 3. Portanto, bebedeiras e orgias são obras que caracterizam o velho homem e não fazem parte da nova vida que levamos da presença de Deus. As bebedeiras e as orgias são pecados muito relacionados, uma vez que as bebedeiras geralmente condizem às orgias licenciosas, que se caracterizam pela extravagância, desregramento, imodéstia, indiscrição e indisciplina. Isso é o que também podemos chamar de libertinagem, devassidão ou perversão de costumes. No panteão grego existia um deus pagão chamado de Dioniso, que era o deus do vinho, mas também das festas e do prazer. Entre os romanos, ele era conhecido como Baco, e além de ser o deus do vinho, ele também era o deus da embriaguez e das orgias. As festas em sua homenagem eram denominadas de bacanal, as quais eram marcadas por todo tipo de devassidão, libertinagem e práticas licenciosas e libertinas, especialmente aquelas na área sexual, todas incitadas pela embriaguez. Em Romanos 13, verso 13, o apóstolo Paulo recomenda: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ei, ouvinte, diante do exposto, vemos que as orgias não condizem com o bom testemunho cristão, ou seja, não é coisa de cristão. Muitas pessoas, por mais regradas ou moderadas que sejam, de vez em quando soltam a franga e se entregam às orgias, pervertendo os bons costumes e praticando toda sorte de licenciosidade, devassidão e libertinagem. Isso é muito comum em momentos de lazer, em despedidas de solteiro, formatura, carnaval e tantas outras. É com tristeza que às vezes tomamos conhecimento de cristãos envolvidos em tais práticas, misturando o sagrado com o profano. Daí surge a pergunta: por que os cristãos estão cada vez mais importando comportamentos pecaminosos do mundo e introduzindo em suas festas, as quais deveriam ter mais pudor e modéstia?
Em Romanos 12, verso 2, temos a orientação de que o cristão deve influenciar positivamente o mundo e não o mundo influenciar negativamente o cristão. Não somos contra o cristão se divertir, gozar de momentos de entretenimento e de descontração, mas tudo tem que ser feito com decência e ordem. É o que nos afirma a primeira carta de Paulo escrita aos Coríntios 14, verso 40. A Bíblia afirma que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, ouvintes, fica a dica: sigamos as recomendações bíblicas de Gálatas 5, verso 16, que diz: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Eleve o seu pensamento a Deus e vamos falar com Ele em oração. Majestoso e soberano Deus, Deus bondoso e fiel, obrigado, Pai, pelo teu cuidado, obrigado, Pai, pelo teu amor infinito para com a humanidade. Cristo se entregou à morte de cruz para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pai, intercedo, meu Deus, a tua bênção sobre a vida de cada ouvinte desta programação. Pai, cada família aqui representada por esta pessoa, que seja alcançada com as tuas bênçãos, não porque somos merecedores, mas sim porque somos carentes, papai, do teu favor, carentes do teu amor, carentes do teu perdão. Permita, ó Deus, o trabalhar do teu Espírito Santo na vida de cada ser humano que se denomina cristão. Pai, que possamos a cada dia, meu Senhor, viver segundo a orientação do Espírito Santo e não cumprindo com os prazeres pecaminosos da carne. Produza em nós o fruto do Espírito. Dê-nos das tuas bênçãos, ó Senhor. Dê-nos um dia de paz, um dia de vitória. É o que peço a Ti em nome de Jesus, Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Gálatas 5, versos 19 ao 26. Você ouviu o programa Fonte de Esperança. Compartilhe esta mensagem com os seus amigos que também podem estar precisando de uma palavra como esta. Deus abençoe a sua vida. Se você queira receber áudios semelhantes a este, envie o seu contato pelo WhatsApp 62 98499 0001.